Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre o livro Hábitos Atômicos de James Clear. No episódio de hoje, nós vamos avançar pelos capítulos do 10º ao 15º, e essa parte do livro eu considero muito importante porque o autor ele começa a mostrar como transformar os princípios dos hábitos em comportamentos e que nós conseguimos manter durante o dia. Vamos falar nesse capítulo, né? Nós não, né? O autor ele ensina nesse capítulo como identificar as causas dos nossos maus hábitos e como começar pequeno, como facilitar os bons comportamentos, como usar a regra dos 2 minutos e principalmente como fazer os nossos hábitos se tornarem cada vez mais consistentes. Então, aproveitando, né? Já deixa o like, se inscreva no canal e vamos começar. No capítulo 10, então, do livro, Como Encontrar e Corrigir as Causas dos Maus Hábitos, o autor ele explica que muitos dos nossos hábitos, eles são respostas a determinadas situações, emoções e estímulos. Ele dá alguns exemplos, assim, que se você está estressado e você procura um doce, se você está entediado, você pega o celular, se você está cansado, e decide não fazer o exercício, por exemplo, né? Se você tá, ou se você tá ansioso, você começa a verificar as redes sociais, né? Você vai lá, vai no Instagram, vai no Facebook, vai no YouTube, enfim. O comportamento, ele parece ser o problema, né? Mas só que existe algo por trás dele. Por isso, uma estratégia importante seria mudar a forma como enxergamos o hábito. Em vez de pensar assim, eu preciso parar de comer isso, né? A gente pode mudar a forma do nosso pensamento e pensar assim, eu quero me alimentar de uma maneira que me faça bem. Ou então, ao invés de pensar, ai, eu odeio fazer exercício físico, é melhor a gente mudar o pensamento assim, ai, eu quero cuidar do meu corpo. Não soa muito melhor dessa forma, né? Então, o autor diz assim que a mudança ela começa quando a gente consegue modificar a associação que a gente tem com determinado comportamento. Então, assim, a lição desse capítulo 10 é que não basta a gente lutar contra o hábito ruim. A gente precisa entender o que está provocando aquele comportamento. Não sei se vocês conseguem me entender. Se não entendeu, deixa ali nos comentários que a gente vai conversando por ali, tá? Já no capítulo 11, o autor ele apresenta uma ideia que existe uma diferença entre estar em movimento e realmente agir. Por exemplo, pesquisar academias é movimento, comprar roupas para ir na academia é um movimento, assistir os vídeos sobre os exercícios, né, de academia é um movimento, mas colocar o tênis e começar a treinar, isso seria sim a ação, isso é o agir. Porque às vezes a gente fica ocupado planejando, estudando, organizando, mas não dá o primeiro passo. Então, seria o objetivo dos hábitos, não é fazer tudo perfeitamente, é começar a repetir o comportamento. Imagine que você quer começar a ler. Eu bato bastante nessa tecla da leitura porque eu gosto de ler, sabe? Então, imagine que você quer começar a ler. Em vez de estabelecer uma meta de ler 50 páginas todos os dias, começa com 5 páginas, como eu já falei, né, nos outros vídeos, assim, você começa pequeno e depois vai aumentando. Porque o autor, ele diz assim, que o importante é criar a repetição, porque um hábito, ele é construído pela frequência com que você pratica determinada ação. Então, se você começar a ler cinco páginas hoje, 5 amanhã, dali uma semana você está lendo 10, dali 3 semanas você está lendo 15.
E assim sucessivamente, né? Então você vai construindo uma frequência, né? E vai criando o hábito. Então, assim, a lição, todo capítulo eu tento tirar uma lição, tá? Então, a lição do capítulo 11 seria para parar de esperar o momento perfeito e começar pequeno e ir avançando aos pouquinhos. Entenderam? Para de esperar o momento perfeito. Não existe um momento perfeito. O momento perfeito é agora, é aqui, é agora. Que você começa pequeno e vai avançando aos pouquinhos. E assim você vai tendo o hábito, né? Daí já no capítulo 12, né? O autor, ele mostra que nós tendemos sempre a escolher o caminho que exige menos esforço, né? E isso é pura verdade. O ser humano, ele tem aquela coisa que é natural dele de escolher o caminho que é sempre o mais fácil, aquele que não exige esforço. Só que a gente também pode usar isso a nosso favor. Por exemplo, se a gente quer beber mais água, o que a gente faz? Deixa uma garrafa de água do nosso lado. Se a gente quer ler mais, o que a gente faz? Deixa um livro no lugar que a gente consiga ver. Que a gente consiga ver ele, que seja só lá, pegar e folhear as folhas e ler. Se eu quero diminuir o uso do celular, eu vou deixar o aparelho do celular, né? Vou deixar ele aonde? Eu vou deixar ele longe durante um determinado período, né? Que eu quero ficar sem usar o celular. Então a ideia é simples, né? Que o autor diz ali no livro que a ideia é simples, é só tornar os hábitos fáceis e os maus difíceis. Então eu torno o acesso fácil daquilo que eu quero ter o hábito e torno difícil aquilo que eu quero perder o hábito. Entende? Se eu quero beber mais água, eu vou deixar a garrafa de água perto. Se eu quero usar menos o celular, eu vou deixar o celular longe. Então, se o comportamento desejado exige muitos passos, é mais difícil de desistir, né? Então, se o celular tá longe e você precisa caminhar muito para ir até lá, ou precisa fazer algum esforço para chegar até no celular, você não vai ir, você vai desistir. Então, por isso que é importante preparar o ambiente para facilitar aquilo que a gente quer fazer. Lembra que nos outros capítulos eu comentei sobre preparar o ambiente, né? Quem não lembra, volta lá no vídeo anterior que tem. E assim a gente avança pro capítulo 13. Nesse capítulo 13, o autor ele traz o conceito dos 2 minutos, que eu acho que vocês viram que eu falei ali, e eu acho que a maioria ficou boiando, né? O que seria esses 2 minutos, né? A regra dos 2 minutos diz que quando você começa um novo hábito, ele deve ser reduzido a uma versão que possa ser realizada em aproximadamente 2 minutos. Por exemplo, né? Vamos tudo com exemplo para a gente poder entender. Então, assim, ler todos os dias, né? Pode virar ler uma página, né? Fazer exercícios, a gente pode considerar como colocar a roupa do treino. Já é alguma coisa, é uma atividade que exige aproximadamente 2 minutos, né? Você leva 2 minutos para ler uma página, você leva 2 minutos para colocar a roupa do treino. Por exemplo, eu preciso organizar a casa, ter o hábito de organizar a casa. Você pode guardar uma coisa, alguma coisa, qualquer coisa. Tem uma coisa ali que tá jogada, pega, vai lá e guarda, né? São 2 minutos. Estudar, por exemplo, eu quero começar a estudar para concurso. O que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu material, vai abrir ele e vai estudar por 2 minutos. Parece pequeno demais, né? Parece que é muito pouco tempo, mas é justamente esse o objetivo. Você não está tentando transformar a tua vida inteira em um único dia. Você está tentando se tornar a pessoa
que vai começar. Você está se tornando a pessoa que aparece e começa, que você age, entende? Depois que o hábito ele está estabelecido, que o hábito estiver estabelecido, você pode aumentar gradualmente a dificuldade. Por exemplo, quero organizar a casa. Hoje eu guardo uma coisa, amanhã eu guardo 2 coisas, depois de amanhã eu guardo 3 coisas. Vocês entendem? Você vai aumentando gradualmente a dificuldade do hábito. Hoje você lê uma página, amanhã você lê 2, depois você lê 3, ou você lê 5, você lê 10, você lê 15. Vocês entendem? Então, a lição desse capítulo 13 que eu diria é tornar o início tão fácil que seja difícil encontrar uma desculpa para não começar. Vocês entendem? Então, a gente tem que pegar aquilo que a gente quer mudar, deixar fácil, para a gente não ter desculpa para não começar a fazer aquilo, né, que a gente quer tornar o hábito. Então, com isso a gente avança para o capítulo 14, que é para tornar os bons hábitos inevitáveis, né? O autor, ele aprofunda nesse capítulo 14 a ideia de modificar o ambiente. A gente já conversou sobre modificar o ambiente, mas nesse capítulo 14, o autor, ele aprofunda um pouquinho mais sobre esse assunto. Se a gente quer mudar um comportamento, a gente não deve depender apenas da força de vontade. A gente precisa criar condições que favoreçam o comportamento desejado. Como exemplo, vamos lá para os nossos exemplos, né? Se você quer comer melhor, não deixe os alimentos que você quer evitar constantemente à vista. Se você quer estudar, deixe seu material preparado, já deixe pronto. Se você quer dormir mais cedo, estabeleça um horário para diminuir as atividades que estimulam a ficar acordado. Se você quer usar menos o celular, tire os aplicativos que distraem da tela, que te distraem, né, da tela inicial, ou deixe o aparelho longe de você. A lógica é quanto menos obstáculos para os bons hábitos e mais obstáculos para os maus hábitos, melhor. Então, você cria obstáculos, você tira os obstáculos para os bons hábitos e coloca obstáculos para os maus hábitos. E isso é muito poderoso, porque você começa a depender menos da motivação. Entenderam? E agora vamos para o capítulo 15. Que a gente chega a um dos conceitos mais importantes dessa parte do livro, que é: o que é recompensado tende a ser repetido, né? Nosso cérebro, ele aprende com as consequências. Quando fazemos alguma coisa, recebemos uma recompensa. Você sai todo dia para trabalhar. No final do mês, o que você ganha? Um salário. Então, você recebeu uma recompensa. É mais ou menos nessa lógica. Então, quando fazemos alguma coisa e recebemos uma recompensa, aumenta a probabilidade de repetirmos aquele comportamento. Por isso, para fortalecer um hábito, a gente precisa encontrar maneiras de tornar a experiência mais satisfatória. Vamos lá para os nossos exemplos agora. Se a gente terminou o nosso treino, tá? Fomos lá para a academia, terminamos o treino. O que a gente faz? Vai lá e marca no nosso calendário. Estudei, estou estudando para concurso. Hoje eu estudei, eu vou lá e registro o meu progresso. Eu consegui economizar dinheiro, eu vou lá e vou
acompanhar o valor acumulado. Vou lá e vou escrever quanto eu economizei. Eu leio um livro, vou lá e vou anotar o meu avanço. Então, pequenas recompensas e a percepção do progresso, elas ajudam a manter o comportamento. Se a gente vai anotando tudo nos caderninhos ali, vai fazendo anotação, vai fazendo checklist, isso, né, vai dando a percepção do nosso progresso. A gente pode ver o progresso que a gente está fazendo e isso estimula a gente manter esse comportamento, a gente criar esse hábito, né? O hábito da leitura, o hábito de fazer exercícios, o hábito de beber água. E a gente consegue ir acompanhando o nosso progresso e melhorar quando o hábito, quando não está sendo satisfatória aquela atividade. Só que para tudo isso tem um detalhe importante: a recompensa precisa reforçar o comportamento que você quer manter. O objetivo é fazer com que o teu cérebro pense: foi bom fazer isso e eu quero repetir, eu quero fazer novamente, né? Então, assim, uma parte que eu acho importante, que depois eu estava aqui pensando, é como que a gente vai aplicar tudo isso, né, na nossa vida real, né? Na nossa vida. Vamos transformar tudo isso num plano simples. Você vai escolher um hábito que você gostaria de desenvolver. Pode ser ler, pode ser estudar, pode fazer exercício físico, pode ser beber mais água, organizar a casa ou economizar dinheiro. Isso que eu tô falando para vocês é tudo coisa que eu quero mudar, tá? Que eu quero mudar os meus hábitos porque eu estou acomodada, eu estou numa zona de conforto e eu quero mudar. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai descobrir o gatilho. Quando você costuma fazer ou deixar de fazer esse comportamento, né? A gente tem que descobrir o gatilho. Segundo, a gente vai reduzir o hábito. A gente vai transformar a atividade numa versão de 2 minutos, né? Aquele hábito que a gente quer mudar, a gente vai fazer a versão de 2 minutos, como falei ali da regra dos 2 minutos que o autor, ele refere no livro. Tudo isso a gente vai trazer para a prática, tá? Terceiro, vamos facilitar o ambiente. Vamos deixar tudo preparado para começar, né? Eu quero voltar a ler um livro por mês. Antes eu lia um livro por semana, né? O meu objetivo vai ser ler um livro por semana. Mas eu quero pelo menos ler um livro por mês. Então, eu vou deixar sempre preparado o meu livro ali na cabeceira da cama, com os post-its ali para mim anotar, minha caneta, marca-texto, um lapisinho, porque eu gosto de ir anotando tudo, né? Olha só como eu faço. Eu anoto por cores, o que é argumento, o que é explicação, o que é resposta e insights, né? Eu vou anotando tudo no livro ali. Eu gosto de fazer uma leitura meio que dinâmica. É dinâmica que fala, não sei se é. Não, leitura dinâmica é quando a gente lê rápido, 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 né? Eu gosto de fazer uma leitura, digamos, também não é criativa. Uma leitura. Quando a gente. Como que chama aí? Ajuda aí nos comentários depois. Uma leitura compartilhada. Eu gosto de participar da leitura, escrevendo e anotando, né? Onde que a gente parou, então, né? O quarto, dificulte o mau hábito, cria obstáculos para aquilo que você quer reduzir. Então, eu quero usar menos o celular, eu vou começar a deixar o celular mais longe de mim. Quinto, registre seu progresso, faça uma marca no calendário ou utilize algum método simples para acompanhar sua evolução. Eu vou anotar tudo num caderninho. Eu vou fazer um calendáriozinho e vou anotar num calendário ali a quantidade de água que eu bebi, a quantidade, o dia que eu li,
o dia que eu fui na academia, tudo eu vou deixar anotadinho. Depois, quando eu fizer essas coisas aí, essas anotações, eu vou mostrar para vocês, tá? Como que eu tô fazendo. Tudo na prática, tá? Acho que o sexto, não sei, é o sexto eu não falei, né? Então, a sexta coisa, criar uma recompensa saudável. Faça seu cérebro perceber que cumprir o hábito é algo positivo. Então, no final do mês, quando eu chegar ali e ver que eu cumpri todas as minhas metas, os meus hábitos ali, eu vou me dar um presente. Eu vou me presentear. Então, qual que é a conclusão que a gente chega desses capítulos, né? Do capítulo 10º ao 15º. Eles mostram que mudar não significa depender de uma força de vontade extraordinária, né? Significa criar um sistema que facilita aquilo que queremos fazer. Então, aquilo que eu tô fazendo, que eu quero fazer, né? De anotar toda a minha evolução, o meu progresso, seria um sistema. Então, esse sistema, eu acredito que vai me facilitar aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero alcançar. Então, eu vou começar pequeno, vou eliminar os obstáculos, vou preparar o ambiente e vou repetir, né? Repetir todo dia, ler as páginas do livro que eu quero, como eu já estou fazendo aqui, eu já estou lendo, ir na academia, beber água, enfim. Eu vou, então, encontrar uma maneira de tornar esse progresso satisfatório, porque no final do mês eu quero me dar um presente. E talvez a principal mensagem desses capítulos é que você não precisa transformar a sua vida toda de uma vez, né? Você precisa apenas criar condições para fazer uma pequena coisa melhor hoje do que você fez ontem. Então, se você gostou desse episódio, né? Nosso terceiro episódio da série do livro Hábitos Atômicos, deixe o seu like, se inscreva no canal e continue acompanhando a nossa série sobre os livros Hábitos Atômicos e acompanhe também a minha evolução. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!